Hoje eu vou me colocar no paredão. Olá, meu nome é Roberta Simões, eu sou founder da Pitching, uma empresa de storytelling estratégico. E basicamente o que eu faço o meu dia inteiro é apoiar pessoas a fazerem apresentações e pitches com mais estratégia. Então eu passo o dia inteiro dando feedbacks para elas e falando como elas podem melhorar suas apresentações para que elas alcancem um determinado objetivo. Mas afinal de contas, como que é o meu pitch de vendas? Como que é a minha estratégia de vendas? E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Eu vou fazer o meu pitch de vendas e depois a gente vai entrar num processo de análise. Mas antes da gente começar, eu quero te mostrar alguns números da Pitching com os resultados que eu já tive usando essa estratégia do meu pitch de vendas. Nesse meio tempo, eu falei com 70 pessoas e consegui 30 reuniões. Dessas 30 reuniões, 5 viraram clientes, 2 estão em fase de teste e homologação e 5 estão em fase de follow. São pessoas que estão passando por qualquer processo de alinhamento dentro da empresa, não podem tomar uma decisão agora, elas precisam de mais tempo, ou elas querem que eu apresente para outras áreas da empresa, mas são pessoas que se mostraram bastante interessadas e inclinadas a fechar. Ou seja, 40% converteram ou estão em vias de. Pessoal, esse número é muito bom, tá? É bom mesmo. Eu consegui isso daqui com um pitch de 5 minutos e agora a gente vai fazer uma análise desse pitch de vendas e eu vou te mostrar todos os segredos que eu uso para conseguir esses resultados para que você possa aplicar no seu pitch de vendas também. Primeira coisa que a gente precisa fazer para montar a estratégia do nosso pitch é saber quais são as circunstâncias onde a gente está inserido. Então, quem é o meu público? Eu estou falando com um cliente, um possível cliente, um investidor. Aonde eu estou, então qual é o ambiente, eu estou num evento, estou numa sala de reunião, e qual é o meu objetivo? Eu quero conseguir um investimento, eu quero que aquele cliente compre de mim, eu quero conseguir uma parceria estratégica. Sabendo disso, você consegue montar a estratégia do seu pitch. No meu caso, meu pitch de vendas, o nome já diz, é para vender, eu quero que o cliente, um lead meu, compre a pitch, compre algum pacote, seja por assinatura ou sob demanda. Então, quando eu faço esse pitch, eu estou falando com uma pessoa que muito provavelmente tem problemas de storytelling na empresa dela, ela precisa melhorar as apresentações de uma pessoa, um time, ou ela tem uma apresentação específica que precisa muito de ajuda ou de um olhar mais estratégico, e eu tô dentro de uma sala de reunião. E daí eu monto a minha estratégia toda baseada nessas circunstâncias. Em termos de estrutura, eu marco 30 minutos na agenda, eu considero desses 30 minutos... Isso daqui eu não falo para o lead, tá? Isso é um controle que eu tenho dentro da minha cabeça para eu fazer a gestão do tempo da reunião. Então, marco 30 minutos na agenda, considero 5 minutos para atrasos e amenidades, porque o Meet deu pau, a pessoa estava numa outra reunião, chegou atrasada. Faço o meu pitch de vendas em 5 minutos e reservo 10 minutos para perguntas e respostas. Se eu contar isso daqui, se eu somar isso daqui, dá 20 minutos. Não dá os 30 que tem na agenda, mas já aconteceu de entrarem 4 pessoas na reunião, cada uma de uma área, cada uma ter interesses diferentes e me bombardearem de perguntas. Então, por precaução, eu marco 30 minutos. Mas o que essas reuniões de fato têm durado, o tempo que elas têm durado, são somente 15 minutos. Então agora vamos ao pitch de vendas. Eu só queria fazer um combinado com você antes da gente começar. Eu quero criar um lead fictício. Digamos que eu estou falando aqui com o João, porque eu não vou começar me apresentando. Olá, meu nome é Roberta Simões. Eu não preciso disso porque esse perfil de pitch eu faço dentro de sala de reunião com pessoas que já sabem o meu nome. Então eu não preciso me apresentar, vai ficar um negócio meio estranho. Então, considera que o João é o meu lead fictício e eu vou fazer esse pitch para ele, ok? Vamos lá, vamos começar. João, eu vou te apresentar Pitching, uma empresa de storytelling estratégico. Eu trabalho com inovação corporativa há mais de 10 anos e eu já ajudei muitos empreendedores e intraempreendedores a fazerem pitches e apresentações. E uma certeza que eu tenho é que fazer pitch e apresentação é uma dificuldade para muitas pessoas. E nesse meio tempo eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa 2 vezes. Uma com um público mais corporativo e a outra com um público um pouco mais diverso no meu Instagram. E curiosamente o resultado dessas pesquisas foi exatamente o mesmo. As pessoas elas têm uma satisfação maior em relação às apresentações que elas fazem versus as apresentações que elas assistem. Mas é claro que essa é uma distorção da realidade, né? A gente não apresenta melhor do que a média das outras pessoas. Isso acontece porque é muito prazeroso falar sobre assuntos do nosso domínio. Só que dominar um assunto
não significa ser um bom vendedor dele, não significa que você tem estratégia para vender aquele assunto. Porque existe um abismo entre você fazer uma apresentação falando aquilo que você acha importante versus você falar o que o seu público precisa escutar para que você alcance um determinado objetivo. E as consequências dessas apresentações sem estratégia são bons projetos que não são aprovados, são portas que são fechadas, clientes perdidos e um time frustrado. Porque, puxa vida, a gente está fazendo um trabalho tão bacana e as pessoas não estão entendendo o que a gente está falando. E indo um pouco além nessas consequências, quanto que custa você perder um cliente, você perder investimento e fechar uma porta? Por que você está fazendo apresentações sem estratégia? Sem dúvida essa conta não fecha. Então o que a Pitch entrega é uma caixa de ferramentas para que se faça qualquer tipo de apresentação, esteja você dentro de uma sala de reunião ou num demo day, seja um pitch para investidor ou uma apresentação institucional. Então o que eu vejo de padrão hoje no mercado? São apresentações de 20 a 40 minutos, sem estratégia e sem objetivo e sem adaptar formato ao seu stakeholder. Então eu tenho o projeto, a startup, eu faço uma apresentação sobre ela, ponho debaixo do braço e levo para todo mundo a mesma apresentação. O que você vai aprender a fazer com a Pitch é transformar essas apresentações de 20, 40 minutos em 3 a 10 minutos. É claro que não todas, eu sei que nem toda apresentação cabe nesse tempo, mas você vai fazê-las com estratégia, com objetivo claro e adaptada para o seu stakeholder com um único objetivo final que é converter, seja lá o que converter signifique. Conseguir investimento, cliente, uma parceria estratégica, vender a sua área internamente, não importa. Hoje eu tenho 2 modelos, um modelo por assinatura e o sob demanda. O modelo por assinatura ele é 100% online, você vai gravar a sua apresentação na plataforma que você quiser, sobe o link no Trello, em uma média de 2 dias você vai receber feedback sobre absolutamente todos os aspectos que eu estou vendo. O seu roteiro, a sua estratégia, os seus slides, o seu speech, a sua expressão corporal e como todas essas coisas se casam. Você vai ter acesso ao Pitching Academia, que é uma plataforma de aprendizado, onde você vai ter uma masterclass, que é um curso mais extenso, você vai ter acesso a um curso express e vários outros materiais para te apoiar nessa jornada. Você contrata em 60 segundos no cartão de crédito, no site, pausa ou cancela quando você quiser, um modelo sem reuniões, sem burocracias, sem contratos e sem limite de usuários ou apresentações, desde que a gente trabalhe uma apresentação por vez. E o modelo sob demanda, que é o modelo tradicional. Você vai dizer, Roberta, eu quero que você faça um treinamento de pitch de 1 hora com o meu time. Não, eu tenho um time de marketing, de RH, de vendas, eu quero fazer um workshop de 2 horas. Não, Roberta, eu tenho uma apresentação super relevante aqui, eu preciso fazer uma jornada com ele, eu preciso que você entre em roteiro, que você traga template de PPT, eu preciso do seu apoio do início ao fim, eu preciso fazer simulação. Então, esse modelo aqui sob demanda, ele é absolutamente customizável para as suas necessidades. Isso tudo com absoluta transparência. Todos os valores de todos esses produtos estão no site da Pitching, porque eu acredito que da mesma forma como eu e você pagamos o mesmo valor no pacote do Netflix, a gente tem que pagar também nos serviços que a gente contrata. Esses são alguns dos meus clientes. E essa é a Pitch, uma empresa que te ensina a falar muito, falando pouco. E eu gostaria de saber se você vê valor no que a gente entrega e se você enxerga que a gente pode apoiar vocês nos seus projetos. Pessoal, agora vamos fazer a análise do pitch. Primeiro ponto, os meus slides eles não têm animação. Isso é proposital. Cada elemento que você adiciona ao seu pitch, eu não falo só slides, eu falo a você mesmo, a roupa que você usa, etc. É uma informação que o cérebro de quem está te assistindo está captando. Então imagina que seu slide tem várias animações, que você está usando uma roupa espalhafatosa, que você gesticula muito com as mãos. Minha nossa, as pessoas não vão conseguir nem prestar atenção a você. Elas vão prestar atenção a todas essas outras coisas e não ao seu speech. Então todos os elementos que estiverem no ecossistema do seu pitch e você puder limpar eles, deixar eles o mais simples e clean possível, vai ser ótimo. Para que as pessoas direcionem o olhar para o que é importante, que é de fato o seu speech. Então os meus slides eles não têm animação por conta disso. Você vai ver que eu só uso palavra-chave e frase-chave de coisas que eu falo. Não tem nenhuma frase aqui no meu pitch que eu não literalmente falei. Isso também é proposital. Isso faz com que as pessoas guardem na mente delas
somente aquelas informações mais importantes e mais relevantes, ok? Usem isso no pitch de vocês porque isso funciona muito. Só relembrando, vocês viram que eu não me apresentei porque eu considerei que eu estava na sala de reunião falando com um lead fictício que é o João. Se eu estivesse no evento, num Demo Day, ou entrasse numa sala de reunião que tivesse lá 10 pessoas, ninguém me conhecesse, eu iria me apresentar. Oi pessoal, eu sou a Roberta Simões, sou founder da Pitching e eu vim aqui apresentar a Pitching, uma empresa de storytelling estratégico. Então eu faria essa apresentação. No meu caso, eu só usei o twist da solução, dizendo que a Pitch é uma empresa de storytelling estratégico. Por que twist é importante? É uma frase ali de 2 a 5, 10 palavras no máximo, que explica o que você faz. Por que isso é importante? Porque pensa que a pessoa com quem você está falando não sabe nada do que está por vir. Ela não conhece a Pitch, já ouviu falar, talvez tenha entrado no site, sabe que eu vou apresentar, mas eu falo de problema primeiro, depois eu entro em solução. Imagina que eu vou ficar 2 minutos, 1 minuto e meio ali falando de problema. É muito tempo para deixar a pessoa no ar suspensa esperando pela solução. Então esse tweet no início do pitch ajuda a te dar concretude, ajuda a dar algo para a pessoa se segurar e segurar a ansiedade dela para ouvir o seu problema, a oportunidade que você vai trazer, enfim, porque ela sabe sobre o que será a sua apresentação minimamente. Ela não fica ansiosa esperando a solução chegar e mal consegue prestar atenção no problema que você está explorando ali. Bom, eu começo fazendo uma afirmação, né? Que fazer pitch é uma dificuldade para muitas pessoas, para a maioria das pessoas. Fazer afirmações desse tipo são um risco em pitches. Então, se você escolher por essa estratégia, eu sugiro que você tenha muita cautela. Eu falo também que eu tenho 10 anos de experiência. Isso já dá uma baita de uma chancela. Eu tenho 10 anos de experiência apoiando empreendedores e intraempreendedores a fazerem pitches. E para fazer essa afirmação, eu também já tinha mapeado muito bem a dor do meu cliente. E nunca ninguém discordou dessa frase, porque isso daqui é verdade verdadeira. Qualquer pessoa que entrar no mundo corporativo, entrar no mundo das startups, para fazer pesquisa, vai ver que a grande maioria das pessoas tem dificuldade em fazer pitch. Isso é um fato. Então, por eu já ter trabalhado 10 anos ajudando pessoas a fazerem pitches e apresentações, eu posso fazer essa afirmação e nunca na história... Eu já fiz esse pitch muitas vezes, nunca ninguém discordou. Normalmente, quando eu falo essa frase, as pessoas, concordam com a cabeça, elas falam, nossa, é verdade, as pessoas têm mesmo. As apresentações são ruins, ok? Só que eu não posso ficar nessa base do achismo, eu preciso trazer números. Pitches precisam ter números para embasar até os sentimentos que você vai trazer. Então, quando eu comecei a montar o meu pitch, deixa eu me jogar aqui para cima. Quando eu comecei a montar o meu pitch, eu fui atrás de dados de mercado que falassem sobre nível de satisfação em apresentações, etc. E eu não achei esses dados. Pode ser que isso aconteça com você. Quando isso acontecer, o que você vai fazer? Você vai fazer pesquisa e você mesmo vai atrás dos seus dados, que foi isso que eu fiz. Eu fiz uma pesquisa com uma amostra de umas 30, 40 pessoas do mundo corporativo e depois de uns meses eu fiz essa mesma pesquisa no meu Instagram, abrindo enquete nos stories. E é engraçado que o resultado literalmente foi o mesmo. Essa barrinha daqui, essa barrinha, o resultado é 56%. As pessoas estão muito mais felizes com as apresentações que elas fazem em relação ao que elas assistem. E, de fato, você vê que é uma distorção da realidade. A gente não pode estar mais feliz com a média das apresentações que a gente faz. Então, para trazer um argumento e mostrar o quanto a gente tem uma percepção errada em relação às apresentações que a gente faz... E eu tô falando muito diretamente de uma forma educada com quem tá me assistindo. Eu tô dizendo, puxa vida, você pode estar achando que você faz a apresentação bacana, mas pode ser que as pessoas que estão te assistindo não achem. Então aqui, tem muita carapuça que serve aqui nesse momento, ok? Então, mas eu acho que a lição que eu trago aqui desse slide é, primeiro, se os números não existem, vá atrás deles e faça suas pesquisas. E, segundo, interprete esses números para que você consiga fechar o seu argumento. E terceiro, e muito importante, eu tinha uma dor muito bem mapeada. Eu não fui atrás de um negócio muito etéreo. Isso é uma grande vantagem minha. Já, de novo, há 10 anos eu ajudo pessoas a fazerem isso. Então, como eu já tinha uma dor baseada, eu já tinha hipóteses muito claras,
E a pergunta que eu fiz na pesquisa foi exatamente essa. Qual é o seu nível de satisfação em relação às apresentações que você faz? E qual é o nível de satisfação em relação às apresentações que você assiste? E esse daqui foi o resultado. Pegue esses dados, analise eles e traga uma conclusão e leve para o seu pitch. Quando eu trago essa frase daqui, falar o que você quer falar versus o que o seu público precisa escutar para que você alcance um determinado objetivo, essa frase ela vai no âmago de muita gente. É engraçado. Como que eu sei isso? Porque as pessoas, primeiro, balançam a cabeça. Segundo, na hora de perguntas e respostas, elas repetem essa frase. Então isso já é um sinal para mim. Quando as pessoas repetem frases que eu falei durante o pitch, é um sinal de que aquela frase é uma frase com a qual ela se identificou. Isso acontece também com fale muito falando pouco. As pessoas repetem essa frase. Então as pessoas se identificam, que é o meu slogan, né? É o slogan da pitch. As pessoas se identificam com isso. E pessoal, mais uma vez, falar o que seu público precisa escutar versus o que você quer falar é uma dor percebida. Então vejam que eu fui pegando assim dores existentes. Eu pesquisei muito, conversei muito, apliquei muito, ajudei muitas pessoas a fazerem pitches, fui identificando essas dores e fui construindo todo o meu problema baseado nessas dores, com frases e amarrando uma coisa a outra para que eu pudesse construir o meu storytelling. E daí eu entro aqui em consequências. Então, essas consequências são minimamente percebidas, ok? As pessoas sabem que se você faz uma apresentação ruim, você não aprova por um projeto, fecha a porta. Essa daqui não. Essas consequências aqui são o motivo pelo qual eu faço conteúdo em rede social todo santo dia. Porque as pessoas não têm consciência de que ela às vezes perdeu um contrato de 200 mil reais porque ela fez uma apresentação mal feita. Então, eu fiquei muito tempo, quando me caiu essa ficha, né? Logo eu comecei a fazer a pitch e me caiu essa ficha. Eu falei, cara, as pessoas não têm essa consciência. E daí eu fiquei pensando, como é que eu coloco isso no meu pitch? Porque isso é um pouco agressivo, essa afirmação. Não é uma afirmação simples que você pode usar em qualquer momento, você tem que contextualizar. Então veja que eu fiz toda uma contextualização, deu um trava-língua aqui, até que eu conseguisse usar de fato essa frase. Fiquei muito feliz quando eu consegui encaixar essa frase aqui no meu pitch. Esse é um momento que eu tenho certeza que eu coloco as pessoas de fato para refletir sobre, caraca, realmente as apresentações estão ruins, o cliente não gostou, o cliente ficou chateado. Aquela apresentação foi tão ruim que a gente errou em estratégia que o cliente foi embora. Eu não tenho dúvida de que as pessoas que estão fazendo apresentações sem estratégia, vem na mente delas, quando eu falo essa frase, todos os clientes que foram embora, os investimentos que ela perdeu, os mal entendidos em apresentação. E daí, depois de ter feito todo esse processo de conscientização, eu entro na solução, que é a pitching. O que a pitching entrega? Uma caixa de ferramentas para que você faça qualquer tipo de apresentação. Daí vem um teste aqui, tá? Antes eu falava isso daqui, qualquer tipo de apresentação. E algumas pessoas chegavam no final dizendo, é pitch para investidor. Eu falava, não, é qualquer tipo de apresentação. Por isso eu adicionei o meu pitch, esteja você numa sala de reunião no Demo Day, uma apresentação institucional ou um pitch para investidor. E eu costumo, quando eu falo isso, a depender do público, especialmente, eu dou mais ênfase na minha voz e eu faço pausa, porque isso ajuda a pessoa a absorver melhor a mensagem. Então isso daqui, teste empírico, vi que só falar essa frase não estava dando certo, falei, vou precisar contextualizar melhor, comecei a contextualizar melhor, acabaram as dúvidas, acertei na minha estratégia. E daí aqui eu faço um depara, né? O que existe no mercado hoje versus o que a pitch entrega, né? Como é que você vai ficar depois que você passar pelo banho de loja da pitch. Em estratégia de pitch, trazendo só uma informação interessante, esse depara, às vezes ele fica melhor lá no problema e não aqui depois de você trazer a solução. Mas no meu caso, ele ficou melhor aqui na solução. Então, mais uma vez, existe uma dor identificada. Ninguém nunca me disse em reunião que as apresentações não são feitas assim, que não são 20, 40 minutos, que não, as apresentações aqui são curtas, elas têm estratégia objetivo. Ninguém nunca me disse isso, tá? E daí depois eu trago como que essas apresentações ficam com a pitch. Só que tem uma questão aqui nesse speech. Não adianta só fazer o depara. Eu vou fazer apresentações de 3 a 10 minutos com estratégia objetivo claro. Isso me serve de quê?
na prática da minha vida? O que eu vou ganhar com isso? Você vai converter. Esse é o resultado final. Então, eu preciso fazer o deparo e eu preciso mostrar para ele benefício. O que ele vai ganhar com essas técnicas na prática da vida dele. Aí sim. Agora eu vejo que fazer apresentação de 3 a 10 minutos com estratégia, objetivo claro, tem de fato um benefício. Eu vou converter. Excelente. Então, essa finalização de raciocínio, você não pode deixar com que o seu stakeholder faça sozinho. Você precisa fazer para ele. Porque senão ele vai chegar na conclusão que vier na cabeça dele. Então eu expliquei o que é a pitching, eu fiz um depara e aqui eu explico como, quando eu falo dos dois modelos, assinatura e sob demanda. Eu explico antes o assinatura, e isso é proposital, porque o assinatura ele é mais fácil de explicar. E ele ajuda a me vender o sob demanda, que curiosamente é o meu carro-chefe, não é a assinatura. Eu peço perdão a vocês, pessoal, isso daqui é um GIF que na hora da gravação, por algum motivo, não funcionou. Então, isso daqui é a página da pitching, sou eu rolando, clicando, etc. E esse é um outro ponto, tá? É demonstração de produto. Faça muito isso no seu pitch, com vídeo gravado, GIF. Vale muito a pena para tangibilizar a sua entrega. Você vai ver que no Sob Demanda eu não entrei em detalhe de nenhum produto. Tá? O treinamento de pitch ele é meu carro-chefe. Mas eu não preciso explicar ele, eu não explico ele, eu não falo, é um treinamento para 10 pessoas, se você quiser adicionar mais pessoas tem um custo extra, ele custa tanto, eu vou ensinar isso, isso e aquilo, bababá. Eu não preciso, eu só falo que é um treinamento de 1 hora, porque as pessoas sabem o que é um treinamento de 1 hora. Elas têm repertório para criar uma imagem mental do que é um treinamento de 1 hora, e se esse for o produto pelo qual ela se interessar, depois ela vai poder me perguntar em perguntas e respostas. Roberta, no detalhe, como que é seu treinamento de pitch? Daí eu vou entrar nesse detalhe. Porque se eu resolver entrar em todos os detalhes de todos os meus produtos, aí eu vou fazer a apresentação de 30 minutos e eu não vou engajar ninguém. Quando eu falo aqui de transparência, eu estou trazendo os valores da empresa, né? Isso daqui é um valor para a pitch. Isso é um negócio que eu queria há muito tempo fazer, porque eu, como prestadora de serviço, como cliente, sempre me incomodei com aqueles orçamento de prestador de serviço que você não entende por que o cara tá te cobrando aqueles 400 mil reais ali. E você também fica na dúvida se ele tá cobrando 300 pro vizinho. Então, isso foi uma coisa que sempre me incomodou e eu falei, no dia que eu prestar serviço, isso é uma coisa que eu vou resolver. De fato, eu tomei coragem, produtizei meu serviço, coloquei todos os valores dos produtos da pitching no site. Tem gente que ainda acha que eu não deveria fazer isso, mas muito honestamente tem dado muito certo. Até agora, pode ser que amanhã aconteça alguma coisa que me faça mudar de ideia. Hoje tem dado muito certo e eu tô bem feliz com essa estratégia. Tem uma coisa que acontece aqui também, tá? Eu nunca mais fiz uma proposta personalizada, porque como eu identifiquei bem a dor do meu cliente, eu já levo modelos que eu sei que são os modelos que eles querem contratar. É muito difícil aparecer uma... Eu falo ali, né, quando eu falo no Sob Demanda, eu digo que pode ser customizado, aqui absolutamente customizável. Eu falo isso, de fato, se alguém me pede, eu faço. Mas como eu entendi muito a dor do meu cliente, esses produtos que eu ofereço aqui, eles já são suficientes em termos de formato para saciar as necessidades do meu cliente. E um outro ponto é que ninguém nunca mais pediu desconto. Eu nunca mais perdi meu tempo revendo proposta, revendo escopo, porque alguém me pediu desconto, porque o meu produto, o meu serviço é produtizado e os meus valores eles são tabelados. Isso é bom para mim e é muito bom para o cliente. Não tenha dúvida, não estou só pensando em mim, não. Eu estou pensando em todo mundo, eu estou pensando em mim e eu estou pensando no meu cliente. Isso daqui já vai além de pitch, tá? Isso aqui é muito estratégia do meu business. Em seguida eu falo dos clientes. Você vê que eu falo, esses aqui são alguns dos meus clientes. Eu faço uma mini pausa de 2 segundos, eu passo para o slide seguinte. Cliente, você não precisa ficar falando o nome deles. Para que serve esse slide aqui? Esse slide é para me dar chancela, para que o cara que tá me assistindo fale, caraca, essa empresa já tem uns clientinhos, ela deve, né, ser uma empresa minimamente estruturada, deve prestar um serviço bacana. Se ela entrar no meu site... Tem uma faixa, uma seção só de depoimentos de clientes. Então, os logos aqui, eles falam por si só.
Eu não preciso ficar falando o nome dos clientes. Isso ia tomar um tempão, mas quando a pessoa bate o olho aqui nesse slide, ela já vai ler logo. Brasil segue, InnoScience e essa coluna aqui do lado, que são clientes que a InnoScience me traz, né? A InnoScience faz projetos com esses grandes clientes e me chama para fazer treinamento de pitch. A InnoScience tem sido o meu principal cliente. Lá vai ver lá Braskem, Ocean, Move, Roche. Putz, que legal. Eu não preciso falar, porque nós somos seres visuais e quando a gente bate o olho em algum asset visual, o nosso cérebro ele interpreta em milissegundos. Então, se eu mostro esse slide e eu dou 2 segundos, o olho do meu lead ele vai fazer um scan nesse slide, em todas as imagens, ele vai capturar que essas empresas estão dando uma chancela pitching, porque me contrataram e os logos estão aqui, e isso vai significar para ele que algum valor eu tenho. É a chancela que eu tenho para mostrar para ele. Mas eu não preciso falar, pessoal, o nome dos clientes. Qual é a exceção aqui? Por exemplo, eu ajudei a Prosperidade Conteúdos a fazer um M&A. Se eu estou falando com um lead que quer fazer M&A, eu posso citar o site da Prosperidade Conteúdos. Eu ajudei a Brasilseg com um programa de intraempreendedorismo deles. Se eu estiver falando com um lead que está me contratando ou quer me contratar para fazer um programa de intraempreendedorismo, trabalhar com vários venture builders dentro da empresa deles, eu posso citar o caso da Brasilseg. Eu já fiz isso na Braskem, eu posso citar o caso da Braskem. Então tem que usar isso de uma forma inteligente. Se você está falando com uma pessoa que você não sabe o que ela vai querer de você, mostra o slide com o logo dos clientes, deixa ele 2 segundinhos, faz uma pausa, deixa o cérebro dela oxigenar e absorver aquela informação e passa para o próximo. E daí eu entro com o meu slogan, fale muito falando pouco. E por que que eu escolhi? Eu já fiz até um post no LinkedIn falando sobre isso, né? Por que que eu começo falando que a Pitch é uma empresa de storytelling estratégico, que é uma frase mais concreta, e eu termino com uma frase mais inspiracional, que é o fale muito falando pouco. Porque lá no início ninguém sabe o que é a pitching, então eu preciso dar algo concreto para elas segurarem. Aqui no fim do meu pitch, as pessoas já sabem o que é a pitching. E isso daqui é um wrap-up, é um resumo do que a pitching faz. Ela te ensina a falar muito falando pouco. Por isso que eu escolhi essa ordem. Essa ordem de frases, ela também não é à toa, tá? E daí depois eu conduzo a pessoa pro call to action. E quando eu conduzo pro call to action, eu gosto muito de manter nesse slide. Eu tenho o slide de fechamento, que é o slide de... Esse daqui é fundo preto, logo da pitching. Mas muitas vezes eu deixo nesse slide aqui para deixar essa frase, ó, ressonando na cabeça da pessoa. E daí eu vou pro meu call to action, que eu não lembro exatamente quais foram as palavras que eu usei, mas foi alguma coisa. Eu gostaria de saber se o que a pitching faz entrega valor e se você enxerga oportunidades. Eu sempre uso um call to action mais ou menos nessa linha. Para que serve o call to action para começar? Para conduzir o seu público a um caminho do seu interesse. Então, o que eu quero com esse pitch de vendas? Eu quero que o João me fale se ele tem interesse em contratar pitching. Eu não quero que ele me pergunte quantos clientes eu tenho, quantos projetos eu já rodei, há quantos anos eu existo. Ele pode perguntar isso lá na frente. Mas agora, quando eu terminei o meu pitch de vendas objetivamente, eu quero que o João me fale se ele tem interesse em comprar. E se ele me diz que não, Roberta, eu não enxergo sinergia. Roberta, eu não faço apresentação aqui internamente. Ótimo, eu gastei 10 minutos da minha vida e da vida do João e a gente vai terminar aquela reunião e acabou e eu vou para os próximos leads. Então, você cria também com esse tipo de call to action um espaço para a pessoa te dizer não sem constrangimento. E o não sem constrangimento é ótimo, porque ela vai sair da reunião com uma sensação boa em relação a você. E não com a sensação de, putz, cara, será que ele ficou chateado? Eu me senti numa saia justa, não gostei daquela situação. Você agradece pra caramba, fala, não, eu entendo super. Bom, se você conhecer alguém que precisa desse apoio e puder fazer a conexão, eu te agradeço muito, mas claro, super entendo, fico à disposição, agradece e vai embora feliz. E o João também com certeza vai sair dessa reunião muito feliz. Então, em termos de estrutura de pitch de vendas normalmente é mais simples do que pitch para investidor. Então eu começo com o tweet da solução sem me apresentar, porque o ambiente não pede isso. Eu exploro o problema, fazendo com que o cliente se identifique com ele. Então eu trago aquela chancela dos 10 anos, eu trago números de uma pesquisa,
É uma cadência, como eu falei, né? A cadência de dores amarradas por um storytelling. E depois eu trago a solução, dizendo o que eu faço. Daí eu faço um depara entre qual é a prática de apresentações do corporativo versus como você será quando você for receber o banho de lojas da Pitch. E depois eu explico como eu faço. Até esse momento eu não expliquei como eu faço. Eu fui preparando o terreno para explicar, porque aqui você já entra um pouquinho mais em termos técnicos, né? É uma parte um pouco mais densa, que a pessoa precisa de fato estar prestando atenção. Se ela perder uma palavrinha, um slide, ela fica perdida. Então eu preciso engajar ela e amarrar para que ela fique comigo para ela entender como eu faço. Daí eu falo de transparência, que é um valor para a empresa. Trago os meus clientes que me trazem uma chancela e entro no meu call to action para conduzir o meu público a um caminho do meu interesse, que nesse caso é saber se a pessoa que está me assistindo tem interesse no produto que eu estou oferecendo. São 22 slides apresentados em 5 minutos, o que dá uma média de 13 segundos por slide. Isso faz com que a apresentação fique dinâmica, que seus slides mostrem somente as informações relevantes. E eu peço que vocês façam os slides de vocês da forma mais clean possível. Só palavras e frases-chave, grandes números, imagens, porque nós somos seres visuais, ok? Não se esqueçam disso. Isso é como um bom pitch deve ser. Esse foi o pitch de vendas da Pitching. Se você gostou, dá um like, compartilhe com quem você acha que também precisa assistir esse vídeo. E se esse é um assunto que te interessa, me segue nas redes sociais. Eu tenho um Instagram, um LinkedIn, aqui estão os links. Eu posto lá todo santo dia para falar sobre pitch e empreendedorismo, meus aprendizados e minhas reflexões. Eu construo a pitch em público, então tudo que eu faço para construir a pitch, eu posto nesses dois canais. Se você quiser acompanhar, como se fosse um reality show de uma empresa sendo construída, muito interessante. E tem também o blog da Pitching, que toda semana eu posto algum conteúdo relevante sobre fazer pitch e um pouquinho indo para o empreendedorismo. A Pitching faz parte de um grupo chamado The Rabbit, que é um grupo de inovação e design. Nós somos 3 empresas. A BrandMade é uma empresa de estratégia de marcas e modelos de negócio. Então, se você precisa de estratégia para sua marca ou para o seu modelo de negócio, apoio em branding, se você quer produtizar o seu serviço, chama a gente que a gente pode te ajudar. A Design Guy é um modelo de design por assinatura, em que você faz um pedido hoje, em 2 dias você recebe a sua peça, seja um logo, um manual de identidade visual, o que quer que seja. E isso com qualidade mundial. Assim, é muito legal essa empresa e o modelo de negócio dela. E 100% online como modelo de assinatura da Pitching. E a Pitching, que é uma empresa de storytelling estratégico, como vocês acabaram de extensamente ver. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.